Olá, seja bem-vindo ao canal Multiforme Graça de Deus, né? Graça e paz para todos. No céu não entra pecado, né? Mas é claro que não, de jeito nenhum. É o que está escrito, né? Lá em 1 Coríntios 6, 9, né? 9 a 11, capítulo 6, versículo 9 a 11. No céu não entra pecado, mas é claro que não. Nem poderia, não é verdade? Nem poderia, né? Até porque Jesus limpou, deixou branco igual a neve, né? Claro que não iria de jeito nenhum entrar pecado no céu, evidentemente que não, né? Jesus limpou e deixou branco igual a neve aqueles judeus filhos que, né, Jesus, né, levou toda a dívida que havia, Jesus levou, não é? A cédula foi cravada na cruz, né? O que está escrito lá em Colossenses 2,14, né? Vamos ler aqui em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Veja o que está escrito. Vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se enganem a si próprios. Aqueles que vivem imoralmente, que são adoradores de ídolos, adúlteros ou homossexuais, não terão parte no seu reino. Mas é claro que não, evidentemente que não. Nem tampouco os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores e os salteadores. De jeito nenhum podem. Não pode ir para o céu. Esse povo, não, é claro que não, de jeito nenhum. Houve tempo, quando, aí, né, no versículo 11, né, aí o negócio melhorou, né? Vejam. Houve tempo quando alguns de vocês eram exatamente isso. O apóstolo Paulo falando lá para a igreja de Corinto, né? Porém, agora seus pecados foram lavados, vocês estão separados para Deus. Veja só. E ele os aceitou aceitou dívida ao que o Senhor Jesus Cristo e o Espírito de nosso Deus fizeram por vocês. Veja só. E ele os aceitou devido ao que o Senhor Jesus Cristo e o Espírito de nosso Deus fizeram por vocês. Vamos lá. A Bíblia diz categoricamente, não é? Lá em Colossenses, está dizendo categoricamente, prestem bem atenção, viu? Colossenses 2,14 e 15, que Jesus cravou na cruz aquela dívida. Veja o que está escrito em Colossenses 2,14. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Veja, essa era a dívida que nós tínhamos, nós não, os judeus, nós não, hoje não. Os judeus tinham uma dívida, não é? E esta dívida Jesus veio e cravou na cruz, não é? E veja o que diz o 15. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, deles triunfou na mesma cruz, né? Esses líderes religiosos foram expostos, né? Foram despojados, eles foram humilhados com a morte de Cristo na cruz, tá certo? Agora, e o que é que tem a ver? O que é que tem a ver 1 Coríntios, não é? 1 Coríntios 6, versículo 9. Veja só. Um dia esse povo que falou aqui, adúltero, etc, nananã, né? Foram, tudo isso aí. Foram. Portanto, eles não poderiam entrar no céu. Mas Jesus fez tudo, limpou tudo, deixou eles brancos igual a neve, né? E hoje, ou lá na época, evidente, naquele tempo, né? Jesus fez tudo, morreu na cruz, deixou todos eles limpinhos, né? Com a sua morte na cruz. Portanto,
Aqueles que realmente confiaram em Jesus, creram em Jesus, no que Jesus fez na cruz, né, por eles que foi ter destruído a lei de Moisés, acabado com a lei de Moisés, porque era a lei de Moisés quem o acusava dia e noite. Então esses, né, com certeza absoluta, né, entraram no céu. Após sua morte, seu espírito entraram no céu, porque não foi o corpo que Jesus Cristo não é escolheu, e sim o entendimento. Os homossexuais, os ladrões, os malfeitores, aqueles que creram realmente em Jesus, no que Jesus fez na cruz, esses entraram sim no reino eterno. Tá certo? Portanto, não foi a carne, foi o entendimento que entrou. A carne voltou ao pó como era, e o espírito voltou a Deus que o deu, como está escrito lá em Eclesiastes 12:7. Tá? Portanto, os homossexuais, lésbicas, né, prostitutas, ladrões, todos aqueles que creram, né, que creram lá na época, não é? Lá na época dos judeus, lá na época de Jesus de Nazaré, todos eles entraram. Foram salvos porque creram, né? Então, eles não entraram, foi Jesus que entrou, porque Jesus acabou com tudo que existia nele de ruim. Jesus Cristo acabou na cruz, destruiu na cruz. Amém? Portanto, hoje nós já nascemos livres de tudo isso. O nosso entendimento, o entendimento do homossexual, o entendimento do ladrão, o entendimento de... Eles foram salvos, só que eles estão com a carne ativada, fazendo as coisas erradas, mas eles estão salvos, o entendimento deles estão salvos. Não podemos julgar ninguém por estar bebendo nos cantos da rua, das esquinas, porque está bebendo. O entendimento dele pode estar salvo. Ele é um salvo, sem o entendimento, sem a mente de Cristo, mas eles podem estarem salvos sim, tá bom? Graça e paz, se inscreva no canal, eu sou da Silva e agradeço. Canal Multiforme Graça de Deus, é o canal, Graça e Paz.